Meus amigos do programa Aplauso, estamos chegando para mais uma edição. É de número 1236. E vamos começar com a frase da semana. Não existem mães solteiras, existem mães, porque mãe não é um estado civil. Papa Francisco. Gente, por que pagar mais caro numa academia se trabalhando no comércio você tem desconto para treinar? Com a credencial do Sesc, você e sua família têm acesso à academia completa. Além de clube, aulas esportivas, tratamento odontológico, shows culturais, rede de hospedagem, escola e muito mais. Acesse sescgo.com.br e cadastre-se. A credencial é gratuita e um direito seu. Tá no Sesc, tá na mão. Se eu te disser que a vida é feita pra sonhar, e outra vez eu sei que é verdade, basta acreditar. O amor existe, o amor existe, meu amor. Nós acreditamos no amor. Arroz Cristal, pureza em forma de grãos. Goiânia cedia um dos maiores laboratórios do país e o mais avançado do estado, Laboratório Núcleo. Com os equipamentos mais modernos do mundo, o Laboratório Núcleo realiza 97% de seus exames no mesmo dia ou até mesmo em minutos. Investe em equipamentos de última geração e realiza exames com a máxima precisão em pouquíssimo tempo. Sua área técnica funciona 24 horas, inclusive aos domingos. É por isso que quando seu médico pedir exames, opte pela tecnologia de ponta, pela excelência na precisão e pela rapidez. O Laboratório Núcleo atende vários convênios, inclusive Unimed. Você tem o direito de escolher. Exija o melhor. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Muito bem, vamos começar Coluna Social. Destaques em fatos e fotos. Tereza Emília recebeu a visita cordial do magistrado Ives Gandra Martins Filho, ex-presidente do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Amigo do saudoso Wander Arantes e amigo da família, veio em visita e apreciar a coleção de carros dos mais antigos que o Vandinho deixou. Esse Ford Mustang 75 é lindo e um deles. Mas fez pose com esse modelo também. O ministro Ives Gandra Martins Filho sabe apreciar o que é bom. Volte sempre. Na foto, Maria Paula Leite Rocha, neta de Hélio Rocha, jornalista saudoso, e filha de Bruno Lousa Rocha, com a escritora Ana Maria Machado, durante a realização da Bienal do Livro 2025, no Rio de Janeiro. Maria Paula, desde os 6 anos, é uma grande leitora e admiradora de Ana Maria Machado. Ela está agora com 10 anos. Olha aí a Maria Paula na Bienal de 2023. Ela esteve com Maurício de Souza. Muito bem. Leitora ávida, parabéns. Ricardo Souza, o nosso cerimonialista da cidade. A cirurgiã dentista, sua filha, doutora Vanessa Godoy, especialista em harmonização facial. Fez aniversário no último dia 7 de julho, reunindo familiares e amigos no Melt, restaurante. O orgulhoso papai Ricardo Souza quase explode de orgulho
com suas filhas. Parabéns, Vanessa. Agora, a nossa ex-secretária de Educação, Raquel Teixeira, ela tem um combinado. Os seus netos, quando fazem 15 anos, escolhem um país, montam um roteiro e justificam por que escolheram aquele país e aquela programação. E ela, vai com eles para 15 dias de conversas, confidências, passeios, risadas e muito amor. Parabéns aí a nossa querida Raquel Teixeira. Naire, amigo, aniversariante do dia 15 de julho. Parabéns com saúde, paz e muita inspiração para continuar criando lindas canções. Naire Siqueira, compositor e terapeuta musical. Maria Lúcia Félix Bufais, poetisa, escritora do Liceu Antigo de Goiânia, naquelas épocas, aniversário 14/7. Parabéns. Sônia Elizabeth Costa, poetisa, escritora, aniversariando o dia 15 de maio. Parabéns. Tassos José Jaime, empresário pecuarista, aniversariante do dia 16/7. Parabéns. Aí, esse fim de semana. Mário Guardado, o homem dos cassinos de Las Vegas. Aqui feliz pela aprovação da abertura dos cassinos e jogos pelo Senado brasileiro. Mário Guardado está aniversariando neste dia 19, sábado. Parabéns, amigo. Beleza e emoção em noite inesquecível. Lara Marinho, radiante em sua conquista como formanda de medicina pela Universidade Unifenas de Alfenas, Minas Gerais. Foi um dos grandes destaques do baile de formatura, realizado no último dia 12, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Ao lado de sua mãe, Camila Marinho, sempre elegante e emocionada, encantaram pela beleza, simpatia e cumplicidade em uma noite marcada por celebração e orgulho. Parabéns a elas. O empresário Sérgio Luiz Carneiro, sua esposa Bianca Almeida e os filhos Mariana e Pedro passaram as férias em Miami e Orlando. Festejaram também os aniversários de Sérgio e Mariana, dias 8 e 9 de julho, respectivamente. Foram 15 dias de muita diversão na terra do tio Sam. No último 5 de julho, na cidade de Mineiros, lá estiveram numa grande festa Luci e Valéria Rezende, alegres e bem vestidas. Mara Barra, empresária na área de educação, professora de inglês daquelas épocas, irmã do Marcelo Barra e também do Rinaldo Barra, aniversariante do dia 20 de julho. Parabéns, querida, este domingo. Cristina Lobo estudou na UFG daquelas épocas, aniversariante do dia 18 de julho. Graça Torres, jornalista, mestre em educação. Ela trabalha na TBC, aniversariante do dia 17 de julho. Doris Costa Figueiredo, jornalista e assessora de imprensa, apreciadora de vinho, fez aniversário dia 15 de julho. Luiz Augusto Paranho Sampaio, professor, advogado, ex-vereador, escritor, imortal da Academia Goiana de Letras, intelectual destacado. Foi aniversariante em 15 de julho. J. Eurípides, repórter fotográfico, criador de conteúdo digital. Dia 17 de julho foi aniversário dele. Israel Braga, empresário, diretor da revista De Casa. O aniversário dele foi dia 17 de julho. Maria Aparecida Rodrigues, advogada, integrante do quadro de servidores do Banco da Amazônia. Celebrou o aniversário dia 18 de julho. Alô, férias,
pais, mães, famílias. É tempo de Araguaia. Canta, Marcelo. Meu Araguaia. Meu Araguaia, suas areias cobriram meus pés. Aí, Marcelo Barra, feliz. Olha que bela casa, gente. Vejam que beleza em Araranã. Linda, linda, confortável. Linda, linda. É da Renata Oliveira, onde o amigo Eupídio Fiordaneto se hospedou, acabou de regressar. E os acampamentos chiques? A empresária Liliane Lobo, ao centro, acompanhada das filhas Cristal Lobo e Tana Lobo, também bonitas, organizaram a Luau Toca da Loba, realizado na última sexta-feira, dia 11. O evento aconteceu no acampamento Toca Loba, espaço 5 estrelas, às margens do Rio Araguaia, em Aruanã. Mãe e filhas, lindas no acampamento top. E agora o Eupídio lá no acampamento, esbanjando vida boa, muita água do Araguaia para refrescar. E a grande imagem do bar do Eupídio antigo, hoje não existe mais, fica nesse registro antigo do famoso boteco que fez história. Eita bundão! Parabéns! Quantas vezes você já ouviu que estudar não dá mais futuro? Ou que o esforço não vale a pena? Mas a verdade é outra. Na vida, o que você faz com as oportunidades é o que muda o jogo. No Senac, ensinamos mais do que teoria. Aqui você aprende o que o mercado precisa. E cada curso é uma chance de mudar as regras do game. Educação dá futuro sim, mas você tem que agir agora. Invista no seu com o Senac Goiás. Amigos do programa Aplauso, a nossa entrevista agora será com um escritor, uma pessoa que vivenciou os primórdios da nossa Campininha, da nossa Goiânia. Vilmar de Oliveira, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, é um grande prazer estar na sua presença, sendo entrevistado por você. Ah, um prazer, viu, Vilmar? O Vilmar, você é da Campininha? Sou da Campininha, eu nasci em Guapó, mas era distrito da Campininha, então eu sou da Campininha. Sim. E viveu a sua infância, adolescência? Juventude e agora velhice. Tudo aqui. Continua na Campininha? Não, hoje eu estou aqui no setor Bueno, mas a Campininha é que está no meu coração. Eu gosto do setor Bueno. Não saiu de você. Exato. Bom, o Vilmar, ele escreveu o livro Terra dos Cândidos, uma breve história das famílias pioneiras na Grande Goiânia. Olha aqui, ó, a capa, Léo. Muito boa a capa, uma foto daquelas épocas, né? Que família é essa? Essa, na verdade, é a minha família, porque eu não sabia antes de escrever o livro, mas quando eu escrevi, eu descobri que eu também sou um Cândido, descendente dos Cândidos. Esse é o Antônio Cândido Rosa, um pioneiro aqui na cidade de Aragoiânia. Ah, tá. Então, duas coisas. A cidade de Aragoiânia fazendo parte da Grande Goiânia. E os Cândidos eram
os primeiros moradores de Goiânia? Os Cândidos, eles ocuparam Goiânia a partir de 1880, Sim. do Meia Ponte até o Rio dos Bois, ou seja, todas essas terras compreendidas entre Aparecida, Abadia de Goiás, Aragoiânia, Guapó e Varjão pertencia aos Cândidos, porque eram devolutas e eles tomaram conta de tudo. E a Campininha, né? A Campininha já era, como ela é uma cidade que foi fundada em 1810, nesse período ela não era ainda cidade, ela tinha, na verdade, em torno de meia dúzia de casas e uma igrejinha velha, que hoje é a matriz de Campinas. Sim. E, muito a propósito, o lançamento, Vilmar, do seu livro, agora com os 215 anos, né? Exatamente. Da nossa Campininha, berço de Goiânia. Exatamente. A Campininha que se transformou num bairro da nossa capital. Extensão. Exatamente. Não é? Exatamente. Veio a calhar. Não foi programado, mas acabou dando. Mais um milagre, né? Sim, sim. Bom, então vamos contar aqui como é que essa história dos Cândidos, os primeiros. Vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Eu estou, se você me perguntar quanto tempo eu estou pesquisando para fazer esse livro, eu diria que estou pesquisando em torno de 70 anos. 70. Porque eu era criança e andava com os meus pais nas fazendas aqui da região, essa região aqui de Goiânia, da Grande Goiânia, eram todos fazendeiros aqui, não existia, nessa época, então todas as fazendas que eu chegava, eu via um quadro numa parede, e esse quadro estava em praticamente todas as fazendas. Eu sempre perguntava para as pessoas, quem é esta mulher? A mulher do quadro que estava lá. Sim. E eles me diziam, é a mulata. E eu nunca me disseram, eu perguntava, quem é a mulata? Eles diziam, é a bisavó do meu avô. Eu pensei, mas nunca me disseram. 70 anos depois eu fui descobrir quem era a mulata. Interessante. E ela deu origem, praticamente, a toda essa família de Cândidos que tem aqui. E é a minha parente, eu sou um descendente dela. Você tem ideia de quantas fazendas você visitou para fazer essa pesquisa? Muitas fazendas, embora nesse período a região era muito pouco habitada, a densidade aqui era muito pequena. Então, por exemplo, eu tinha parente de Aparecida, o fundador de Aparecida, as terras de Aparecida, que era o Cândido José de Queiroz e seu filho José Cândido de Queiroz, que eram todos parentes uns dos outros, eles habitavam dali até Varjão. Nessa região. E todas essas fazendas, com raríssimas exceções, eram dos Cândidos, dessas famílias de Cândidos. Sim. Bom, no release que eu recebi, o Vilmar, diz que você está com 78 anos. Isso. Está novo, né, ainda, né? Graças a Deus. Se tirar o bigode, vai ficar mais jovem. novo. Vamos lá. Eu estou vendo aqui uma foto, queria que o Léo pegasse também, uma foto aqui do Licardino de Oliveira Ney e família, o álbum de Olímpio Jaime. Olímpio Jaime, Isso. O que foi deputado ou o pai dele? O que foi deputado. Ah, tá. Olímpio Jaime. Muito bem. Pai do nosso amigo Thales Jaime. Isso. Grandes amigos. Tássio Jaime, grandes amigos. Exato. Bom, o Licardino de Oliveira Ney está aqui com a família dele. Qual foi a importância do Licardino, que é da Campininha, nessa construção, nesse enriquecimento de Goiânia naquela época? Olha, o Licardino, ele era da cidade de Carmo do Paranaíba, e ele com a família dele, eles chegaram aqui na Campininha e construíram uma fazenda. E eles chegaram em 1885. Aqui na Campininha. E fizeram uma fazenda e foram morar inicialmente na cidade de Barro Preto, que ainda não se chamava Trindade. Depois eles mudaram para Campininha e deu de 1905, ele foi um cidadão da Campininha. Ele adorava a Campininha. Licardino, praticamente, tudo que nós imaginávamos de progresso, de importância para a Campininha, foi ele que fez. E a mudança da cidade de Goiás para Goiânia, quando o Pedro Ludovico mudou a capital, Campinas só foi escolhida como a capital de Goiás por causa do Licardino. A luta dele foi terrível. Não era para ser aqui a capital de Goiás, era para ser a cidade de Silvânia. Numa entrevista anterior,
que Bonfim, né? Bonfim, isso. A cidade de Silvânia. Silvânia. Tinha um bispo, um padre, que fazia parte da comissão, que lutou muito para ser lá. Isso. Foi quase, né? Isso. Foi quase lá. E na verdade, aconteceram alguns fatos, que você me permite, eu serei breve nisso aí, mas antes de fazer a comissão, porque o Pedro do Vico, quando ele foi interventor, nomeado, depois do golpe de 30, né, que se fala a Revolução, ele imediatamente ele tinha que mudar a capital. Ele não teria a menor condição de governar na cidade de Goiás. Mas ele queria fundar. O que ele fez? Ele fez um congresso de prefeitos da cidade de Goiás, e nesse congresso ele convidou todos os prefeitos, que eram poucos na época, do estado de Goiás, para participar. O Ricardinho, talvez, ele se sentia que Campinas era uma cidade tão insignificante, tão pequena, que ele se sentia que ele jamais seria acolhido junto a ela. Mas ele foi. Ele era muito inteligente, né? E ele foi participar do congresso, do congresso. Quando ele chegou lá, ele estava conversando com o prefeito de Morrinhos, e o prefeito de Morrinhos disse para ele: olha, você vai apresentar a sua cidade para ser uma das candidatas à nova capital? Ele falou: se eu fizer isso, eu vou ser vaiado. Eu vou levar uma vaia, porque Campininha não interessa, é uma cidadezinha tão... É um povoado. Tinha 10 casas, talvez uma meia dúzia de casas e tal, né? Como se fosse, tinha umas 30 casas, né, na época. E aí o prefeito de Morrinhos, ele disse: olha, o Pedro do Vico não está procurando uma cidade para mudar a capital, ele está procurando um local. Uma região. Uma região. Ele não quer uma cidade. Aí aquilo nasceu, ele foi até o Pedro do Vico. No outro dia, antes de iniciar o congresso, ele foi no gabinete do Pedro do Vico e disse ao Pedro do Vico se ele poderia apresentar, se tinha chance de Campinas ser capital. O Pedro do Vico disse: olha, quando eu era estudante de medicina, que eu ia, às vezes, 1 ou 2 vezes, do Rio de Janeiro para Goiás, e de Goiás para... O lugar mais bonito de daqui ao Rio de Janeiro era a Campininha, aquele local que você está falando. Pronto, ganhou. Ganhou, mas não foi até aí que ele ganhou. O Pedro do Vico disse: não, quem vai decidir é uma comissão que eu vou nomear. Que ele nomeou. Mas ele nomeou a comissão, mas a comissão, de certa forma, tinha preferência por Silvânia. Sim. Mas aí acontece um caso que está no livro que parece um milagre. Parece um milagre. Então, a capital finalmente veio para Goiânia. O milagre está no livro. Por que foi escolhido Campinas? Quem quiser saber, leia o livro. Adquira o livro para saber que milagre foi esse. Foi esse. Depois você me conta, ou então eu vou ler aqui. Tudo bem. Tá certo? Tá certo. Bom, Vilmar de Oliveira, Terra dos Cândidos, que é o livro que ele está lançando agora nos 215 anos da Campininha das Flores. Das Flores. Pois é. Quando eu vim de Arizona, em 1951, nossa família, Campininha, que nos acolheu. Morei lá muitos anos, estudei no Pedro Gomes, tem história na Campininha também. Morei lá até me casar, depois mudar para o setor oeste e tal. Beleza, viu? Gostei muito desse seu lançamento e dessas histórias das famílias pioneiras, e saber que lá os pioneiros eram os Cândidos. Né? Cândido quer dizer também gente boa, né? Gente boa, é. Você é muito cândido, você é muito gentil. Exatamente. Vilmar, no seu livro tem uma foto muito interessante que mostra, eu estava folheando aqui, que mostra os últimos dias do governo Pedro Ludovico em Vila Boa, no acervo de Bento Fleury, e que interessante, ele com o secretariado dele, né? Exatamente. Olha só, Léo, aqui, ó, pega essa foto, muito interessante. E olha só quantos secretários, hein? Pelo Ludovico não era bobo, não, viu? Naquela época já tinha um secretariado à altura, né? Da nossa capital. Exatamente. Muito bom. O que você pode dizer sobre essa foto, sobre isso? Sobre o secretariado, o Pedro do Vico foi muito inteligente. Ele criou um secretariado
que como foi chamado de Jardim da Infância, eram todos jovens, brilhantes jovens. O Bernardo Ellis, o nosso grande escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, eu cito um fato aí que o Bernardo Ellis conta num artigo publicado num livro que foi um apanhado, há muitos anos na cidade de Goiânia fez um livro sobre depoimentos, e o Bernardo Ellis, no depoimento dele, ele diz uma coisa fantástica, ele descreve exatamente o que aconteceu na cidade de Goiás no dia que os caminhões pegaram os últimos móveis do palácio, da prefeitura e foram. Ele acordou cedo, está aí no livro essa passagem, que é belíssima. O que aconteceu foi uma tragédia para um povo que eles pensavam que desde o primeiro governador de Goiás, o Conde dos Arcos, até o Pedro do Vico, todo governador falava que ia mudar a capital, mas ninguém nunca mudou. Sim. Então, lá em Goiás, falar em mudança de capital era uma piada. Certo. Mas o Pedro do Vico não foi piada. E o que ele fez? Ele, quando ele mudou a capital, ele veio mesmo. E nesse dia, esta foto foi a última foto que eles tiraram. Repara na foto que o palácio era uma coisa muito bonita, com quadros, cortinas e tal. Não é aquilo que a gente vê hoje. E esta foi a última foto, quer dizer, foi a foto pode ser a foto do adeus, né? Pode ser chamada assim, porque foi a última foto. Muito bonita, a própria foto ela é icônica, ela conta a história do acontecimento sem falar. Ela já disse tudo. Certo. Ele cumpriu a palavra, tá certo. Exatamente. E agora você testemunha isso no seu livro, né? Isso. Terra dos Cândidos. Exato. Vilmar de Oliveira está aí recomendando nesses 215 anos da nossa Campininha das Flores. Muito bem, Vilmar. Um prazer recebê-lo. Um grande abraço e parabéns, viu? Arthur, muito obrigado. Eu é que lhe agradeço. E nós nos conhecemos há tantos anos, nós moramos na mesma cidade e estudamos no mesmo colégio. E estar aqui dando entrevista para você é um momento ímpar, muito importante na minha vida. Muito obrigado. O programa Aplausos é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando. Gente, por que pagar mais caro numa academia se trabalhando no comércio você tem desconto para treinar? Com a credencial do Sesc, você e sua família têm acesso à academia completa. Além de clube, aulas esportivas, tratamento odontológico, shows culturais, rede de hospedagem, escola e muito mais. Acesse sescgo.com.br e cadastre-se. A credencial é gratuita e um direito seu. Tá no Sesc, tá na mão. Se eu te disser que a vida é feita pra sonhar, e outra vez eu sei que é verdade, basta acreditar. O amor existe, o amor existe, meu amor. Nós acreditamos no amor. Arroz Cristal, pureza em forma de grãos. Proteção, a maior demonstração de amor que existe. Afinal, quem investe em proteção tem o melhor retorno de todos, a segurança de quem a gente ama. Isso é tranquilidade. E para proteger tudo o que é importante para você, conte com a corretora Unimed. Nós somos parte da Unimed Goiânia e desde 1991 trabalhamos com ética, oferecendo o melhor atendimento para tudo que precisar. Planos de saúde, planos odontológicos, seguro de vida, Serite, previdência privada, seguro de responsabilidade civil, medicina do trabalho, área protegida, seguros residencial, empresarial, de automóvel e muito mais. São diversas soluções que só a sua corretora de confiança poderia oferecer. Fale agora com um consultor de vendas e saiba mais. Corretora Unimed. Sua vida merece a melhor proteção. O programa Aplauso faz mais uma entrevista e que
vai ser bastante interessante para vocês. Carro de boi. Não é todo mundo que conhece carro de boi. Essa meninada de hoje, por exemplo, eu acho que não conhece. Ivan Mendonça, jornalista. E o que você tem a ver com carro de boi, seu Ivan? Carro de boi, uma profissão que meu pai escolheu. Seu Juca? É, Juca Rabelo. O pai chamava José Mendonça de Lima. Juca Rabelo. Então foi conhecido assim. E é uma profissão humilde, né, mas que nos deu muito orgulho. Sim. Carro de boi. Ele fazia carro de boi. Então, com 85 anos, ele ainda fazia carro de boi. E acabou se tornando aí uma figura tradicional aqui em Goiás, fez mais de 200 carros de boi aqui no estado. Hoje tem carro de boi dele espalhado para todo o estado, né, e alguns políticos também compraram. Esse aí que nós estamos mostrando, que o Léo está mostrando, está em exposição no Serendipity, o Serendip, da Tereza Emília, do nosso saudoso Vander Arantes. E muita gente vai lá para fotografar, para conhecer, para ver, leva crianças. É um negócio interessante. Até escolas já foram lá. Bom, o Ivan, e o Vander Arantes? O que ele tem a ver nessa história desse carro de boi? O Vander Arantes era um grande amigo meu. Nós nos conhecemos na Universidade Federal de Goiás. Ele, jornalista, estudante, e eu também. E acabou virando até meu padrinho de casamento, né? Então, sim, o Vander tem muito a ver com essa história do meu pai se projetar. Por quê? Porque em 1994, a Lilian Teles, hoje está na Globo, né? Ela fez uma matéria com meu pai, saiu no Fantástico. Chamava um quadro que chamava Isto é Brasil. O carro de boi movendo a história, a memória desse país, né? E alguém lá no Paraná viu essa reportagem, e a esposa do ex-ministro da Agricultura da época, ele era dono do Bamerindos, José Eduardo Andrade. E ela viu naquele carro de boi a oportunidade de presentear o marido. E insistiu para que comprasse esse carro de boi que tinha aparecido nessa reportagem da Lilian Teles no programa Fantástico. Eu sei que foi uma negociação muito grande, porque esse carro pertencia ao Vander Arantes, nosso amigo, né? E ela disse que o carro era da mulher dele, aí teve uma negociação, deram uma joia para Tereza Emília, a esposa dele, e também um caminhão de alimentos para levar para a Vila São Cotolengo, em Trindade, né, para ter esse carro. Aí o Vander fez uma exigência, eu vendo, mas então vai ter que fazer um outro para mim. E esse carro que você está mostrando aí agora, 1996, está lá no Serendip em exposição, é o carro que meu pai fez, é o antepenúltimo, né, que foi feito pelo meu pai, e também o penúltimo hoje ele pertence ao ex-governador, Alcides Rodrigues, também era meu amigo, e o último está lá na minha fazenda, lá em Hidrolândia, né, tá lá, virou mesa de jantar. Ah, de jantar, tá bom. Pô, você citou tanta gente importante aí, a Lilian Teles, que é a jornalista, né? Você citou o ministro da Agricultura. José Eduardo Andrade. José Eduardo Andrade, que era presidente do antigo Bamerindos. E agora, por último... Doutor Alcides. O doutor Alcides, o Cidinho, doutor Cidinho, que foi governador de Goiás. E teve também o Iris Rezende, o Vander Arantes, o presenteou com um carro de boi do meu pai. Deu para ele. Esse carro está lá na fazenda de Guapó, onde o Iris fazia seus aniversários frequentemente, dia 22 de dezembro, todo mundo político lá, e esse carro está lá do mesmo jeito. Lotava, enchia a fazenda dele, exatamente, né? O dia inteiro. A comilança, né? Muita almôndega, pamonha, e o mundo político girava, e vinha pessoas importantes, o presidente da República participar dessa festa. E o meu pai chegava primeiro. A festa normalmente dava no domingo, meu pai chegava no sábado. Teve uma ocasião que o Iris tirou leite lá para ele, para o meu pai. Muito bem, perfeitamente. Bom, ô Ivan, agora o que tem a ver o seu pai, o seu Juca, com esse carro de boi e a festa de Trindade? O meu pai, como eu tinha dito, ele fez mais de 200 carros de boi aqui em Goiás. Sim. Então, ele foi homenageado pelo ex-prefeito Valdivino Chaves por ter sido o mais velho construtor de carro de boi do Brasil.
Então ele foi homenageado 2 vezes, uma com o Valdivino Chaves e posteriormente com o George de Moraes. O Wander era nosso amigo, intermediou essas homenagens. E meu pai, então, na última Romaria do século, foi no ano 2000, Sim. ele recebeu essa homenagem lá, uma placa com vários dizeres, lembrando esse folclore e também a tradição que move a história do Brasil. Então, Trindade agora já está completando, Arthur, foi Sim. quando descobriram o medalhão, lá no Barro Preto, né? 1840, então vamos fazer as contas aí, já são 185 anos, né, que tem a Romaria de Trindade, e uma das tradições mais importantes dessa Romaria é o desfile de carro de boi, né, que acontece sempre na quinta-feira, antecede ao encerramento, né? E esse ano foram 432. 432. Virou uma atração, né? Atração, é uma atração nacional. Carreiródromo, né? É uma devoção seguida aí das profissões, né? Então, uma tradição que remove montanhas, como diz. Os carros de boi que saem das cidades de vários lugares, né? É provável que tenha algum carro de boi que meu pai fez em Goiás, Sim. né? Sai de Damolândia, sai de Sancrelândia e culmina com esse encerramento do desfile da quinta-feira. Tem, inclusive, esse carro de boi. Esse carro de boi, como a gente disse, está em exposição lá no Serendip, né? Então, ele foi feito em 1996. Sim, mas essa obra aqui, essa pintura, essa charge, né? Foi feita aqui. Exatamente. Do seu pai? Exatamente. O meu pai fez vários charges. O Rochinha, que trabalhava no Popular, o Jorge Braga, amigo nosso. Jorge Braga veio comigo para Goiás, lá de Patos de Minas, né? O Mário Zan também fez muito. Também, né? Então, o Wander acabou fazendo um museu da própria casa dele. Agora levou para esse central de eventos. Tá certo. Então, o seu Juca acabou virando, assim, uma grande atração. Construir mais de 200 carros de boi espalhados por esse Goiás aí, autoridades e autoridades, os fazendeiros, né? Cada um com o seu. Isso aqui é um gigante do sertão. Isso aqui foi, o Ivan estava me dizendo, que foi publicado no Jornal Popular. Isso é uma reportagem publicada no Jornal Caderno 2 do Jornal Popular, o Rogério Borges, né, ele fez e contando a cada peça do carro, né, desde a roda, o mião, as cambotas, né, o canzil, tudo explicando realmente esse gigante que moveu a história desse país. Né? Muito bem. Ivan Mendonça, jornalista e pescador. Agora o terceiro e último assunto com ele. Você acaba de chegar do seu rancho, onde tem um pesqueiro espetacular, não é? Exatamente. Quando eu aposentei no Jornal Popular, né, 17 anos fazendo a coluna Giro, eu decidi não fazer mais nada. Só um minutinho. Ivan Mendonça, criador, o primeiro a assinar a coluna Giro, que é a principal atração hoje do Jornal Popular. Criação do Domiciano Faria, né? E a primeira foto que saiu na coluna foi a minha, né? Modestamente, eu posso dizer que, como eu fiquei lá muito mais tempo, 46 anos, a coluna dele era a segunda mais lida. A primeira era a minha, claro, né? E eu tive o prazer de substituí-lo também fazendo as férias suas, né? Então foi daí que me chamaram para fazer a coluna. O Ivan Mendonça foi uma descoberta. Ele passou a colaborar comigo lá na coluna social, né, do jornal, e depois descobriram, né? Vem cá para você fazer o giro. E foram 17 anos. 17 anos de jornalismo, 50 anos já, né, de jornalismo em Goiás. Já escrevi 2 livros, né, O Espião do Morro. Nós já fizemos até essa reportagem. Mas hoje você... Eu estou espionando o morro lá no Marzagão. Quando tem clima, eu vou lá pegar meus piauzinhos. Pendurou a chuteira, está com aquele bonezinho de aposentado. Abandonei o terno, a gravata, e agora é coisa mais simples, roupa mais simples. Tá certo. De pescador. Vamos lá. Falamos do carro de boi, do seu Juca, falamos da festa de Trindade, que acaba de realizar. Exatamente, é até uma novidade, né? O sino, né? De 17 milhões, 4 metros de altura. Exatamente, veio da Polônia, né? Custou 17 milhões, né?
Então, a badalada dele, lá em Trindade, pode chegar aqui. Não, são 17 quilômetros. 17. Aliás, 10 quilômetros. 10 quilômetros. A Então, badalação. exatamente. Quase chega aqui. Está na metade, né? Tá certo. Bom, você já conheceu o Sino? Não, ainda não fui lá. Não. Eu vou sempre lá em Trindade, mas sempre para agradecer, faço as minhas rezas lá, mas nunca como promessa, né? Sim. Mas eu vou sempre em Trindade. Como católico fervoroso que você é. Exatamente, o ensinamento do meu pai, né? Tá certo. Que nos deu muito orgulho, né? Morreu menino, com 95 anos, né? Sim. E eu espero morrer adolescente, pelo menos com mais de 100 anos. Muito bem. Ivan Mendonça pediria a você um conselho para essa nova geração que não conheceu, que não conhece um carro de boi, esse mesmo que tem aquele cantado, né? Aquele cantado nas estradas e que tem aquelas duplas de boi. São quantas duplas mesmo de boi? Não, ali não há um padrão, né? Pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6, normal 8, né? O carro de boi, o grande tem 40 balaios, né? Muito grande, aí vai precisar de umas 4 juntas de boi, né? Boi de guia, boi de cabeçalho. Sim, mas um grande significado para essa cultura de Goiás, né? As coisas simples, né? Sim. O grande recado é esse. As coisas simples é que estão a verdade, né? Então, a gente não perde nada a apostar nas coisas mais simples, na simplicidade, né? É isso. Perfeitamente. Vale para todos, né? Para todas as profissões. Ivan Mendonça, muito obrigado. Você mais uma vez aqui no programa Aplauso. Obrigado a você, é um prazer sempre estar com você aqui. E obrigado também por lembrar do carro de boi aqui para a gente fazer no seu programa. Tá certo, valeu. Grande abraço. O programa Aplauso é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando. Goiânia cedia um dos maiores laboratórios do país e o mais avançado do estado, Laboratório Núcleo. Com os equipamentos mais modernos do mundo, o Laboratório Núcleo realiza 97% de seus exames no mesmo dia ou até mesmo em minutos. Investe em equipamentos de última geração e realiza exames com a máxima precisão em pouquíssimo tempo. Sua área técnica funciona 24 horas, inclusive aos domingos. É por isso que quando seu médico pedir exames, opte pela tecnologia de ponta, pela excelência na precisão e pela rapidez. O Laboratório Núcleo atende vários convênios, inclusive Unimed. Você tem o direito de escolher. Exija o melhor. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Quantas vezes você já ouviu que estudar não dá mais futuro? Ou que o esforço não vale a pena? Mas a verdade é outra. Na vida, o que você faz com as oportunidades é o que muda o jogo. No Senac, ensinamos mais do que teoria. Aqui você aprende o que o mercado precisa. E cada curso é uma chance de mudar as regras do game. Educação dá futuro sim, mas você tem que agir agora. Invista no seu com o Senac Goiás. Vamos fazer agora uma entrevista no programa Aplauso com um médico, cirurgião plástico. Atenção, eu ia falar mulheres, mas hoje, mulheres, homens, todo mundo tem muito interesse em fazer alguma correção, de ficar mais bonito, mais feio, mais preenchimento, aquelas coisas, né? E eu vou perguntar isso ao doutor Pablo Rassi. Ô Pablo, você não é goiano? Sou goiano, eu só vivi muitos anos em São Paulo, né? Eu nasci em Goiânia, até os 17 anos eu morei aqui. Tá. Aí quando eu terminei o segundo grau, passei no vestibular na Universidade Federal de São Paulo, na época era pela FUVEST. E fez medicina lá? E fiz medicina lá, fiz a residência de cirurgia geral, servi as Forças Armadas lá em São Paulo também, depois terminei a plástica e voltei para Goiânia já casado com a minha esposa, Daniele. Daniele Flotter. Yes. Flotter Rassi. Flotter Rassi. Você a importou. Sim, importei, né? Ela resistiu inicialmente, mas ela viu que não teria outra opção, né? Em Goiânia é uma cidade muito boa e cresceu muito nesse período que a gente está aqui. Ela percebeu o tanto que cresceu em qualidade de vida. Já existia
a qualidade de vida já era muito grande, mas acabou avançando muito com restaurantes, áreas de entretenimento, tudo isso aí cresceu bastante, né? E inclusive aqui só não tem praia, né? Que São Paulo tem, né? Temos no Araguaia, né? Que ela ainda não conheceu, né? Vai conhecer ainda as praias do Cerrado aqui. Estamos ainda no período, né, de férias do Araguaia. É bom levar a Dani lá para ela conhecer. E eu quero agradecer a Dani Flotter mais uma vez, porque ela viabilizou esse nosso bate-papo. É um prazer estar aqui com um dos ícones do jornalismo goiano, né? Muito obrigado. Bom, doutor Pablo Rassi, o senhor faz parte do CRM, conselheiro, e tem uma história aí que anda acontecendo muito, de médicos, às vezes não médicos, que acabam fazendo alguns procedimentos não invasivos e até invasivos, e que acabam complicando. Isso procede? Sim, eu na verdade fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina por 5 anos, de 2018 a 2023, atualmente é um outro colega cirurgião plástico é conselheiro, mas sou da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica, onde a gente pode ajudar a tomar decisões na especialidade. E a gente observa que tem muitas atuações de não médicos na medicina. De alguma forma, a gente tenta, com os conselhos federais de medicina, regionais, melhorar, e até com a atuação, muitas vezes, da Polícia Civil mesmo, porque existem algumas invasões da medicina que são casos de polícia, né, que exigem atuação de delegados e Polícia Civil na investigação e denúncias, etc. E existem também alguns médicos que, é claro, extrapolam um pouco a área de atuação deles, fazendo alguns procedimentos, às vezes cirúrgicos, em áreas que não tem treinamento adequado. Então, as duas situações acontecem, mas o nosso principal foco atualmente é tentar evitar a invasão da medicina mesmo com procedimentos feitos por não médicos em áreas tanto minimamente invasivas como áreas cirúrgicas. E tem profissionais que não são médicos e que fazem até cirurgias mesmo estéticas. E é claro que a invasão é sempre na estética, né, Arthur? Sim. Porque para tratar a doença ninguém tem interesse em invadir a medicina, né? Cuidar dos enfermos. Agora, para ter algum ganho financeiro com procedimentos estéticos, aí tem muita gente querendo atuar dentro da medicina, né? Tá certo. Então tem que ficar muito de olho nisso, prestar muita atenção e procurar um médico adequado para cada coisa. E as tecnologias, essas novidades aí, o que você pode falar, anunciar? Porque a cirurgia plástica é muito interessante e o pessoal quer saber. Exatamente. Na cirurgia plástica, sempre a cirurgia original, a parte principal e mais tradicional é a parte mais importante. Numa cirurgia de contorno corporal, que a gente vai lipoaspirar, por exemplo, a paciente, a tirar a gordura de algumas áreas, a lipoaspiração é a parte mais importante. Porém, a gente tem tecnologias que podem complementar e melhorar alguns aspectos que a lipoaspiração, por exemplo, pode trazer. É comum ter um certo grau de flacidez em alguns pacientes e a gente tem tecnologias, por exemplo, para melhorar a flacidez durante esses procedimentos. Então, o contorno a gente faz através da lipoaspiração e a gente pode usar tecnologias como a lipoultrassônica para ajudar na retirada da gordura de forma mais segura, com menos perda sanguínea, com melhora no contorno do desenho corporal. E a gente pode usar tecnologias, por exemplo, que ajudam na retração da pele, para ter menos flacidez. Então, temos os jatos de plasma, de gás hélio, de gás argônio, radiofrequências, todas elas contribuem para melhorar a flacidez. Existem tecnologias também de microagulhamento com radiofrequência, como Morphos, que a gente pode usar externamente mesmo na hora da cirurgia para retrair e melhorar a pele. Então, no contorno corporal, a gente tem essas alternativas tecnológicas para contribuir no resultado da cirurgia, melhorando, às vezes, um aspecto de flacidez ou do contorno. E temos também tecnologias em outras áreas da cirurgia plástica também. Nas cirurgias faciais, por exemplo, a gente pode associar o uso de alguns tipos de laser junto com a própria cirurgia. Podemos utilizar também tecnologias para ajudar na separação da gordura que a gente vai utilizar nos enxertos no rosto. A cirurgia de enxertia de gordura no rosto, a gente tem algumas tecnologias como o lipocube, que a gente separa a gordura nas frações que a gente quer. A gente pode usar a nanofat, que é uma gordura mais fina, para poder ajudar na qualidade da pele, em algumas áreas que precisam de complementação. E podemos usar também a enxertia de microfat, que é a gordura
um pouco menos fina para poder fazer os volumes. Então, tudo são tecnologias que contribuem para a realização das cirurgias com melhor resultado, com segurança e também com complementação ao que é mais tradicional, que é a parte cirúrgica mesmo que a gente tem para oferecer. Perfeito. Eu queria fazer 2 perguntas aqui. Uma sobre a flacidez, sobre os caras mais gordinhos, ou as mulheres, né? Que procuram para fazer aí essa melhora nos contornos e tal. E depois eu faço a outra. E aí? A flacidez ela é uma das coisas que mais incomoda. Evita, às vezes, a pessoa poder utilizar alguns tipos de roupa, né? Isso. Quando coloca, por exemplo, um biquíni, mulher ou homem, às vezes se sentem envergonha, tudo. E a gente tem várias formas de tratar essas áreas de flacidez de acordo com o grau de flacidez e a região onde está presente, né? Então, a gente tem tecnologias, mas tradicionalmente a melhor maneira de tratar uma área com muita flacidez é removendo aquele excedente de pele. Então, por exemplo, no abdômen, o paciente passou por gestações, ou às vezes o homem passou por um emagrecimento, né? Ou com o uso de medicamentos como o Monjaro, o Wegovy, o Ozempic, as canetas emagrecedoras, emagreceu e ficou com aquela flacidez que incomoda. A gente muitas vezes tem que remover mesmo através de uma abdominoplastia, uma mini abdominoplastia, flancoplastia. Então, de acordo com cada área do corpo, a gente tem que fazer um procedimento mais específico. E pode ser, às vezes, complementado com essas tecnologias de retração da pele, que em áreas que a gente não quer gerar cicatriz, a gente pode, às vezes, complementar com o uso das tecnologias. Bom, antes da última pergunta, o senhor falou aí na caneta, né? Nas canetas, que é uma coisa que está muito em moda agora, muita procura. Exatamente. E parece que muito perigoso também. Tem que ser feito com um acompanhamento de um endocrinologista, porque existem situações mais específicas que têm que ser monitoradas, às vezes função hepática, função renal. Então o emagrecimento ele é muito importante, ele tem benefício na longevidade, tem benefício na proteção cardíaca. Então a perda de peso ela contribui muito. E esses medicamentos eles têm ajudado muito, não só no emagrecimento, mas também na diminuição desses riscos cardiovasculares, controle do diabetes. Então, elas foram criadas inicialmente para controle de diabetes e se observou que o emagrecimento era um efeito benéfico que elas traziam também. Então, o acompanhamento com profissionais ou nutrólogos ou endocrinologistas são muito importantes para se ter segurança nesses tratamentos. Assim como pacientes que optam por realizar procedimentos cirúrgicos, como cirurgia bariátrica, vão ter um acompanhamento com o cirurgião bariátrico e também com esses outros profissionais. Então, traz muito benefícios. Os tratamentos do emagrecimento são muito importantes. A minha área não emagrece, a gente melhora o contorno. Então, a gente pega pacientes, às vezes, que estão acima do peso, a gente precisa que eles passem por um tratamento, às vezes, de emagrecimento, até que se fiquem num índice de massa corporal, porcentagem de gordura adequada para a gente poder melhorar o contorno corporal dessas pessoas. Com esse acompanhamento. Exatamente. Não assim, aleatoriamente. Fez a cirurgia e tal, você está solto e tal. Não, tem cuidado, porque senão a volta é mais perigosa ainda. Exatamente. Além de perder resultado, né, que acaba influenciando no contorno da pessoa, também os riscos que vêm do ganho de peso, da gordura visceral, que quando aumenta também deposita, não só dentro do abdômen, mas deposita nas coronárias, nas outras áreas do corpo. Então a gente precisa ter esse paciente bem controlado, com menos inflamação no organismo e com um peso adequado para a vida saudável. Tá certo. Doutor Pablo Rassi, cirurgião plástico, a última pergunta, deixei para o final, porque as mulheres devem estar assim, pergunta, é a questão da harmonização e os preenchimentos. Tem mulheres que ficam completamente diferentes. Exatamente. Sabe? Com cara de boneca, aquela boca assim, horrível. E aí? O senhor está rindo, mas é triste. Isso acaba acontecendo, às vezes, principalmente com o advento de muita gente fazendo, até não médicos, né? Acaba se optando por sempre aumentar volume, preencher, volumizar.
em pacientes que às vezes precisariam ter um reposicionamento dos tecidos. Às vezes o tratamento cirúrgico evitaria uma série de alterações e deformidades que são geradas pelo excesso de preenchedores. A gente, como cirurgião plástico, que tem as duas armas na mão, né, tanto a cirurgia quanto esses procedimentos minimamente invasivos, a gente tenta realmente gerar resultados mais naturais e duradouros. Então, tem pacientes que chegam num momento para a gente que a melhor opção é operar primeiro e complementar com alguns preenchimentos, às vezes com a própria gordura, Sim. às vezes com ácido hialurônico, alguns bioestimuladores que a gente pode utilizar, como o ácido polilático e também o Redenx, que é um bioestimulador diferente, que não gera inflamação. Então, a gente tem alternativas que são mais interessantes que às vezes simplesmente pegar um rosto que está envelhecido e que teve queda e simplesmente volumizar aquele rosto, que vai trazer um excesso de volume, porém sem o contorno facial mais bonito. Então, às vezes, uma cirurgia que vai reposicionar aqueles tecidos, às vezes usando o deep plane ou não, de acordo com cada caso, a gente reposiciona o rosto no lugar ideal e às vezes volumiza o que falta de volume mesmo, que existe uma deflação do rosto com a idade. Porém, nem sempre se corrige só volumizando, a gente tem que reposicionar os tecidos também. Isso traz naturalidade, durabilidade e um melhor resultado. Quem gostou do papo com o doutor Pablo Rassi, pode procurá-lo no consultório, no hospital, onde? A clínica nossa fica na Mediplastic Consultórios, e eu opero no Einstein e na Mediplastic aqui em Goiânia, e no interior eu também opero no Hospital Edmundo Fernandes, lá em Uruaçu, que eu atendo já há alguns anos, é um hospital bem estruturado também. Então, para pacientes que são do norte de Goiânia e que preferem estar mais próximo de casa, tem a opção de Uruaçu. E para o restante do país e do mundo, a gente tem pacientes do mundo inteiro, né? A gente faz aqui em Goiânia. Já operei em São Paulo há alguns anos, mas agora a logística não permite a gente estar em 3 lugares, né? Então eu acabo ficando entre Goiânia e Uruaçu. A sua clínica, podia repetir, para o Léo colocar? Na Mediplastic Consultórios. Mediplastic Consultórios, que fica junto ao Hospital Mediplastic, que é um hospital especializado em cirurgia plástica. Ok, pronto. Está resolvido o seu problema, se você tiver. Se você não tiver, não procure, porque tem muita gente teimosa. Deus me livre. Muito obrigado, doutor Pablo Rassi. Foi um prazer estar aqui com a sua audiência, que é sempre muito seleta, né? Graças a Deus. Pessoas muito bem orientadas, e a gente poder oferecer o que é melhor e mais atual para esse público é o que a gente deseja. Programa na TV Capital 32.1 e no YouTube para o mundo. O programa Aplausos é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando. Deu vontade de viajar? Entrar em contato com a natureza? Passar o dia todo na piscina tomando um sol e ainda conhecer a história e a cultura do estado de Goiás? Viaje com o Sesc. O Sesc Goiás oferece o que há de melhor em turismo para você e sua família, com preços acessíveis. No Hotel Sesc Caldas Novas, você vai aproveitar as delícias das águas quentes. Na pousada Sesc de Pirenópolis, o aconchego numa cidade cheia de encantos, cultura e sabores. No Hotel Sesc Vila Boa, o relax e a diversão numa cidade que é a própria história. E ainda passeios e excursões para destinos incríveis. Acesse sescgo.com.br e faça a sua reserva. O seu descanso merece um Hotel Sesc. Proteção. A maior demonstração de amor que existe. Afinal, quem investe em proteção tem o melhor retorno de todos. A segurança de quem a gente ama. Isso é tranquilidade. E para proteger tudo o que é importante para você, conte com a corretora Unimed. Nós somos parte da Unimed Goiânia e desde 1991 trabalhamos com ética, oferecendo o melhor atendimento para tudo que precisar. Planos de saúde, planos odontológicos, seguro de vida, Serite, previdência privada, seguro de responsabilidade civil, medicina do trabalho, área protegida, seguros residencial, empresarial, de automóvel e muito mais. São diversas soluções que só a sua corretora de confiança poderia oferecer. Fale agora com um consultor de vendas e saiba mais. Corretora Unimed. Sua vida merece a melhor proteção. Final de programa. E como sempre fazemos,
no final de cada programa. O aplauso da semana vai para o escritor Vilmar de Oliveira. Ele acaba de lançar Terra dos Cândidos, uma breve história das famílias pioneiras na Grande Goiânia, desde os primórdios, desde a Campininha. Um verdadeiro documento sensacional. Parabéns, Vilmar de Oliveira. E a nossa capital agora sim tem uma obra que conta tudo antes da sua vinda ou no começo da sua vinda como capital do estado de Goiás. Obrigado, amigos, e até a próxima semana. Tchau, tchau.